E quem sabe, irmão, irmã, quem sabe você, querido, está vivendo num vale difícil. Este texto que nós acabamos de ler nos fala sobre este Deus, o nosso Deus, que é o Deus dos montes e o Deus dos vales, que nos consola, que está conosco, nos dando livramento, nos motivando a seguir em frente. Vamos para o texto então aqui, só para os irmãos terem uma ideia da passagem aqui lida. Havia um rei chamado Ben-Hadad. Ele era rei da nação da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, pelejou com Israel nos lugares altos e perdeu a batalha. E passou um ano. Passado um ano, ele se reuniu com o conselho dele. Os seus conselheiros disseram para ele: ó rei, negócio seguinte, os deuses lá de Israel, olha para vocês verem, os deuses lá de Israel, rei, são deuses dos montes, dos lugares altos. Peleja com eles no campo raso, vá com eles para o deserto, vá com eles para o vale, e verás se não ganharemos a batalha. As nações naquela época, em volta de Israel, tinham aquele costume de cultuarem nos lugares altos, de colocarem ídolos nos lugares altos e adorar deuses em lugares altos. Então, olha, você vê o que eles falam: vamos guerrear com eles no deserto, ou melhor, no vale. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor mandou o profeta foi até o rei de Israel, avisar ao rei de Israel o seguinte: olha, vá pelejar com ele em campo raso, no vale, para que eles fiquem sabendo que eu sou o Senhor. E é isso que eu quero conversar com você neste momento, que talvez está vivendo no vale, e eu quero argumentar que o nosso Deus é o Deus dos montes e o Deus dos vales. E eu quero introduzir aqui falando sobre algumas realidades quanto aos montes. Quando nós estamos no monte, significa que tudo para nós é privilegiado. Nós estamos num lugar privilegiado. Você está lá em cima. Algumas coisas acontecem quando a gente, na nossa vida, quer espiritual, quer material, quando a gente está por cima, quando a gente está no monte. Não é? A outra coisa é que você está acima e tudo está abaixo. É claro, você está lá em cima e tudo embaixo. E de vez em quando a nossa vida é assim. A gente está lá em cima, parece que a roda gigante parou lá em cima, lá no monte. Acontece na nossa vida, quer no campo material, quer no campo espiritual. E quando você está no monte, acontece outra coisa muito interessante. É que tudo é menor, tudo é pequenininho. Quando você, sabe, está lá naquela montanha, um lugar alto, e você olha lá embaixo, o rio vira o quê? Poça de água, não é? A árvore vira capim, e gente parece formiga. Você já subiu em uma alta serra? Em um alto monte? Aqui em Montes Claros, aqui perto você vê. Você pode fazê-lo. Se você o fizer, verá que o que eu estou dizendo é verdade. O rio vai parecer poça de água, a árvore parece capim e gente parece formiga. Olha, quando a gente está por cima, os problemas são pequenos, as tribulações são pequenas, tudo é menor. Sabe por quê? Você está bem, você está por cima, todas as coisas são menores, tudo é fácil, tudo é tranquilo. Outra coisa, quando você está no alto, você tem uma visão que abrangente, é ou não é? Você pode escolher qual o melhor lugar, qual o melhor caminho, pois você está lá em cima. Você tem uma visão global, você pode fazer as escolhas certas, você pode seguir o caminho certo, porque você está numa boa posição, se sente forte, confortável e mais seguro. Entendeu? E aí, eu quero dizer-lhes aqui 3 verdades para que você, quando está nos lugares altos, e eu quero falar, escuta bem, a primeira delas: o diabo não tem medo de ninguém nos lugares altos. Ah, mas aquele irmão, aquele crente é cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. O diabo não tem medo disso. Satanás vai trabalhar, meu irmão. Satanás vai trabalhar para encontrar ou promover uma brecha na sua vida, para arrancar você do lugar alto.
tirar você do seu lugar de vitória, do seu conforto. Você lembra de Sansão? Sansão é a maior manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, gente. Você pensa que o diabo teve medo dele porque ele era escolhido para libertar o povo de Deus? Porque ele era cheio do Espírito Santo? Porque ele era forte quando o Espírito Santo vinha sobre ele? Porque o Espírito Santo apossava dele e ele fazia arruaça? Quantas vezes o diabo tentou derrubar ele, mandou 1000 homens contra ele, e ele com a queixada de jumento derrubou e estraçalhou os 1000 homens. Você está pensando que o diabo disse, não, agora eu vou desistir, não mexa com ele não, ninguém consegue mexer com ele, ele é forte, ele tem estratégia de Deus, o Deus de Israel está com ele, ele é poderoso. Não, irmãos, não, minhas irmãs, ele tentou procurar um lugar para poder derrubar ele nesse lugar. Satanás tentou descobrir qual era o segredo dele. Aí ele usa aquela mulher, Dalila, começou a insistir com ele, ela começa a perguntá-lo sempre, onde, Sansão, consiste a tua força? E Sansão disse, negócio seguinte, com cordas novas, eu perco minhas forças. Ele dormia, ela o amarrava com as cordas novas, os filisteus vinham e ela dizia, Sansão, Sansão, os filisteus estão contra você. E ele rebentava aquelas cordas e descia pancada nos soldados. Não era assim? Agora vocês pensam que eles não continuaram insistindo com Sansão? Eles haviam pagado Dalila. Daí Dalila continuou no pé de Sansão, dia e noite, noite e dia. Sansão, você não me ama. Sansão, você não confia em mim. E começou, Sansão, eu vou sair de perto de você. Não é isso? E novamente Sansão diz, querida, me amarra com vimes novos e frescos, e assim eu perco a minha força. Ela então amarrava Sansão com vimes novos e frescos. Quando ele dormia, ela gritava, Sansão, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E Sansão quebrava e rebentava com os filisteus. Você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Você está ouvindo? Que o inimigo não tem medo de lugares altos, ele não quer nem saber, ele não quer saber se você é cheio do Espírito, se você fala em línguas, se você profetiza, se você tem o poder. E novamente Dalila reclama para Sansão, e Sansão diz a ela, se fizer 7 tranças no meu cabelo, eu perco as minhas forças. Ela então faz as 7 tranças e acontece tudo a mesma coisa. E diz a Bíblia que na 4ª vez, Dalila, que estava sendo usada pelo Satanás, pelo diabo, conseguiu o segredo de Sansão. Ela foi chorar dramaticamente para o grande Sansão, e Sansão lhe conta o segredo e diz, se cortar o meu cabelo, a minha força desvanecerá, eu perco as minhas forças. Irmãos, irmãs, o diabo é astuto. A Bíblia diz que ele é enganador, ele é mentiroso, ele fará de tudo para promover brechas nas nossas vidas, para derrubar-nos. Foi o que ele fez com Sansão, foi o que ele fez com os grandes homens de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode falar em línguas, você pode ser uma pessoa de oração. Cuidado, não se glorie, não brinque, não subestime o diabo. E você diz o seguinte, eu não tenho nenhuma fraqueza na minha vida. Não tem não? Não tem? Fique sabendo que ele vai tentar promover uma brecha para te derrubar, vai te derrubar, o propósito dele é te derrubar. E aí a queda, meu irmão. Sansão disse a Dalila, eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se cortar meus cabelos, eu perco essa força. Dalila, manipulada pelo diabo, conseguiu abrir a brecha. E ela então gritou, Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão! E não teve mais jeito. Como diz na linguagem popular, Sansão dançou. Dançou e requebrou. Caiu. Sabe o que aconteceu? Sansão teve os olhos furados e foi servir de palhaço para os filisteus. O diabo não tem medo de posição alta de ninguém. Ele não se intimida por uma alta posição que você possa alcançar no mundo material ou espiritual. Ele não está nem aí. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos estar todos os dias dependendo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e não podemos nos gloriar. Não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria.
Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique pensando que você é super espiritual, não. Paulo Romeiro escreveu um livro intitulado Super Crentes, e ele mostra a realidade de alguns crentes que se envaideceram achando que são os intocáveis. Essa palhaçada que nós vimos de vez em quando aí, fulano de tal tá cheio de fogo, vou encostar perto dele para pegar unção, eu vou encostar perto dele para pegar poder, unção. Essa criancice no meio do povo de Deus. Você diz aí, ó, eu fui batizado no Espírito Santo. E daí, querido, querida? Você acha que você foi batizado no Espírito Santo e com isso adquiriu a perfeição? Você acha que você está blindado? Sabe o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12? Aquele que pensa que está em pé, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Significa que não tem ninguém de pé. Significa que nós devemos estar debaixo da cruz de Cristo. Significa que nós devemos reconhecer que se não for a sua graça, a sua misericórdia por nós mesmos, pelas nossas forças, nós seremos totalmente derrotados, manipulados pelo inimigo. Ele é estratégico. Ele já tem muito tempo de experiência, mais do que você, mais do que eu. Tem muita gente que foi usada pelo Espírito de Deus, fizeram curas, expeliram demônios, eram pessoas de oração, mas de repente envaideceram os elogios dos irmãos. É isso, fez com que tais pessoas sentissem os intocáveis e de repente caíram, porque pensaram que nunca desceriam do monte da espiritualidade, se gloriaram, jactanciaram. Olha o que nós estamos vendo aí, líderes caindo. Eu vou citar aqui o Jimmy Swaggart, porque está na internet, ou está no DVD, quando ele fala sobre isso, que a queda dele não foi aquele problema com aquela mulher, o adultério. O problema dele começou no Monumento de Nunes, na Argentina, quando chegou lá um dos organizadores daquele evento de evangelização e falou: Jimmy, lá fora tem mais pessoas do que aqui dentro. A jactância entrou no coração de Jimmy Swaggart e ele diz: Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. E Jimmy Swaggart diz que naquele momento a queda aconteceu ali. A queda. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, pastores, líderes famosos, porque são usados por Deus. E muitas vezes, irmãos, tem líderes aí que nem são usados mais por Deus. A vaidade, o orgulho, o pecado já entrou na vida deles. Deus ainda abençoa, não é por causa dele, mas por causa da simplicidade do povo que tem fé. Porque você vai falar assim: pastor Eugênio, mas eu conheço um pastor que está em adultério, eu conheço um pastor que está totalmente em pecado, e como que ele vai pregar, pastor? E pessoas são curadas, e pessoas, demônios são expulsos, e porque pessoas são libertas, são na verdade, convertem. E eu sempre digo, é por causa do povo, da simplicidade do povo que tem fé. Mas no tempo certo, o inimigo está montando a estratégia para que depois se torne pior. É isso, irmãos. Olha o que está acontecendo com nossos cantores. Olha a loucura do Taleco, do Thales, o Taleco. Olha aí. Eu estou acima da média. Isso é orgulho, cara. Isso é jactância. Tem muita gente que foi usada pelo Espírito de Deus, fizeram curas e estão aí. Caíram. Por isso, irmãos, a gente tem de ter cuidado para não reverenciar o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal. Esse é o perigo nosso. A gente começa a enaltecer os homens e mulheres de Deus e esquecemos do Deus que age através dos seus instrumentos, através dos seus vasos. Daí quantas pessoas caem? E é isso. E quando elas caem, nós entramos em confusão porque os nossos olhos estavam fitos, não em Deus, mas no homem. Fixe os seus olhos naquele que veio a este mundo. Foi santo, perfeito, que nunca vai te decepcionar. Cuide-se e não pense que por você estar em cima dos montes, que o inimigo não te ataca. A Bíblia diz aqui em Pedro 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Quem está ao nosso arredor? Redor é o Senhor com seus anjos, mas o diabo fará de tudo para arrumar uma brecha na sua vida. Talvez será na área sexual,
quem sabe na área financeira, quem sabe fará você envolver com pessoa de mau caráter. Ele vai tentar de qualquer jeito te pegar. Lembre-se, o diabo procura sempre os que estão em oração, em jejum. Ele tentará os que estão compromissados com Deus. Crente relaxado, ele nem gasta energia não. Por isso, meu irmão, ouça o que Jesus diz em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não se orgulhe, não se ache como um super crente. Se você está sendo usado por Deus, dê glórias a Ele. Você é simplesmente um vaso, um instrumento, um servo usado por Deus. Guarde no seu coração essa realidade. O diabo, não importa se você está no monte ou não. Em segundo lugar, escute, aprenda isso. Nos lugares altos se travam batalhas. Onde é que Elias lutou com 450 profetas de Baal? Foi onde? No Monte Carmelo. Monte Carmelo. Lugar alto. Diz que do Monte Carmelo dá para ver quase Israel inteiro. Até o Mar Morto, que está a mais de 100 quilômetros de distância, dá para ver. E foi lá em cima, no Monte Carmelo, que Elias travou batalha contra os profetas de Baal. Não pense que por você estar numa posição privilegiada, que você não vai enfrentar batalhas, não. Até nos lugares altos se enfrenta batalha. Então escute. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, irmãos e irmãs, sobre os lugares altos é o seguinte: é Deus que nos coloca nos lugares altos. Não se esqueça disso, meu amigo, irmão, ei ouvinte, não fique pensando que você é alguma coisa, não, querido, querida. O rei Uzias foi um dos reis mais tremendos de Israel. Depois você lê na sua casa aí, Crônicas capítulo 26. Diz a Bíblia no versículo 5 aqui, deste capítulo, que quando Uzias se voltou em buscar o nosso Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Uzias foi tão violento que ele derrubou o muro de Gade, o muro da cidade forte dos filisteus. Os filisteus sempre foram osso duro, difícil de roer de Israel. Ele derrubou o muro da fortaleza dos filisteus. Ele foi tão abusado que ele trouxe, que ao ter destruído tudo, olha você vê, ele foi tão abusado que ele construiu cidades no meio dos filisteus. O versículo 8 diz a Bíblia que os amonitas levaram para Uzias presentes. Levaram presentes para Uzias para ter paz. E diz o versículo 8 que sua fama, ela foi espalhada até a entrada do Egito e fortificou-se altamente. Eu quero perguntar para você, meu irmão, como está a tua fama aqui dentro de Montes Claros? Na sua cidade aí? Como é a sua fama aí fora? Hein, querido, querida? Como estão comentando o seu nome aí fora? Como as pessoas falam de você? Aquele cara ali é crente, mas é trambiqueiro, é enrolado, mal pagador. Está na rádio lá, mas é enrolado. Aquele é nosso cego, não paga ninguém. Aquele lá, está lá na rádio pregando lá, mas é enrolado. Aquele pastor lá, é enrolado. Aquele irmão lá, rapaz, aquele cara é trambiqueiro, rapaz, nosso cego. Ele dá nó até em pingo d'água. A fama de Uzias cresceu. Como que a minha fama e a tua fama está crescendo? Temos uma crentalhada irresponsável, que misericórdia, irmãos. E é preciso falar, para que você conserte a tua vida em nome de Jesus. A fama de Uzias se espalhou até a porta do Egito. Para você ter uma ideia, quem era Uzias? Uzias era amante da agricultura. E Israel teve uma prosperidade agrícola. E Israel naquela época era como se fosse os Estados Unidos hoje. Porque Israel possuía uma indústria bélica, engenhos de guerra. Ele tinha armas. Ao invés de ficar cada um camarada pegando ali um soldado, uma flechinha jogando, atirando as armas lá, ele tinha um armamento que lançava centenas de flechas de uma só vez. Lançavam pedras a grande distância. Ele possuía um exército de 307.500 homens, com 2.600 chefes, um exército belicoso, violento, tremendo. Ele, junto com Manassés, foram os reis que passaram mais tempo no trono. Eles reinaram 55 anos. Então preste atenção, meu irmão, no que eu vou dizer para você.
na segunda parte desse versículo aqui, olha, do mesmo capítulo 26, a fama voou até muito longe, e diz aqui que Uzias foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte, e havendo-se fortificado, olha o que diz, corrompeu o seu coração, e transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo e ofereceu incenso no lugar de incenso. Meus irmãos e irmãs, você que estuda a Bíblia, era proibido, só o sacerdote podia fazer isso. Depois que ele se tornou forte, grande, poderoso, chegou lá em cima, lá no topo da montanha, lá no topo do monte, começou a se orgulhar. Eu sou muito bom, afinal de contas, olha, esse reino como está, foi eu. Olha aí a agricultura, olha aí a prosperidade de Israel. Ele pensava, sou eu. Sabe, queridos, esse é o problema. Provérbios capítulo 16, versículo 18 fala: a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, e ao tiver de espírito, a queda. O que você é? O que eu sou é Deus, irmãos, é Deus. Foi Deus que me trouxe para Montes Claros. Há 18 anos eu estou pastoreando essa igreja aqui. E só Deus, pela graça dEle, pela misericórdia. E se não for Ele todos os dias me renovando, me dando graça, quem sou eu? Entendeu? É o que diz aqui a Bíblia em Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça, destas coisas eu me agrado. O que você é na vida, meu irmão? O que você tem aí, querido? Ei, você acha que é você que sustenta a igreja? Tem algumas famílias jactanciosas. Se não fosse o meu dízimo, o nosso dízimo, da nossa família, coitadinho do pastor. Se não fosse a nossa família. Mas é por quê? Orgulho. Tem pastor que fala assim: se não fosse eu nessa igreja, esta igreja está assim porque eu. O que você possui foi Deus que te deu. Foi Deus. Deus que nos eleva, Deus que nos coloca numa posição maior, só Deus para te colocar onde você está. Por isso, deixe de vaidade, orgulho, jactância, soberba. Fique sabendo que se Ele te colocou nessa posição e você não honrá-lo, qualquer momento Ele pode tirar você, se você não baixar a crista e descer daí. Essa sua empresa pode fechar as portas, se você for de Deus. Se não for de Deus, Deus não tem compromisso com quem não é dele, não tem aliança com ele. Honre a Deus com a sua renda. Não fique pensando que você é poderoso, poderosa. Nós não somos nada, meu irmão. O Salmo 103, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como erva, como a flor do campo. Passa-se, logo se vai e o seu lugar já não se acha mais. O que você pensa que é? Você está aí todo alegre, sorridente, exultante e de repente, de súbito, você é cortado da terra dos viventes. A morte vem para todos. Cadê aquele doutor fulano daqui de Montes Claros? Daí da sua cidade aí? Tem gente que é tão orgulhosa. Eu fui numa cidade aqui perto de Montes Claros, que o fazendeiro mais rico lá mandou fazer, eles falam carneira, né? Aquela coisa desenhada naquela lápide daquela fazendona. Era tão orgulhoso o cara. A família mantém aquela, eles falam carneira lá naquela cidade. Oh, meu pai. Ninguém vai lembrar de você, não. Só a família que agora está brigando para ver quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com aquele gado, quem vai ficar com as propriedades, quem vai ficar com as fazendas. Não se glorie na sua riqueza, na sua intelectualidade, meu caro. Para que tanta jactância, para que tanta altivez, só porque você está numa posição privilegiada? É Deus que nos coloca numa posição privilegiada. A Ele seja a honra, a glória, Ele seja dignificado. O que você é? É Deus que faz, é Deus que te colocou aí nessa empresa, nessa gerência. Você é militar, qual é a sua patente? Você é coronel? Você é o que é? Você é?
e acha que você, pelas suas, né, tá no seu peito aí, o que é que você acha que você é? E você, empresário? Hein? Tem algumas pessoas que crescem um pouquinho na vida e já começam com o nariz empinado, só porque tem uma coisinha, cresceu na vida, ficou melhor na vida, até para cumprimentar o irmão, não pega na mão do irmão, porque na mão do irmão tem bactéria, né? O irmão mais humilde. Parece que vai pegar alguma doença. Sabe o que é isso? Orgulho. Isso é orgulho. Querido, nunca esqueça disso. Deus que coloca e te colocou nessa sua posição aí. Não deixe que o orgulho, a vaidade, que a presunção arranque a bênção da sua vida. Diz que é assim, né? O juiz e o médico. Diz que o juiz e o médico, diz que eles, quando estão estudando para poder terminar o curso, eles pensam que são deuses. Depois que eles assumem como juiz e como médico, diz que eles têm certeza. Você é médico, você é um juiz, você é um promotor, você é pó, você é terra, você não é nada, como eu não sou. Somos tudo farinha do mesmo saco e devemos dar graças a Deus pelo privilégio, pela honra de ter colocado você, meu querido, a senhora, neste lugar aí. Se Deus tirar você o fôlego de vida, tem gente aí dando infarto, acabou. Eu tenho visto tanta gente quebrar a cara, eu tenho visto líderes quebrar a cara, pensando que ele é o dono da verdade, o dono da cocada, é o dono da bola. Tem pastor líder que acha que ele é que faz acontecer, ele pensa se ele não estiver pregando na reunião, nada vai acontecer, ele pensa se ele não fizer o apelo, ninguém vem. Tem muitos líderes criticando um colega porque não faz aquilo e esquece que é Deus que nos coloca nos lugares de honra. É Deus que pega você lá de baixo e coloca você numa alta posição. É Deus que pega você de uma posição difícil e faz você ser abençoado. Não esqueça disso não, viu moço? Viu moça? Você diz aí, eu estou fazendo odontologia, medicina, eu estou fazendo medicina, engenharia. Grandes coisas você está fazendo se você não tiver os olhos voltados para Deus. Se você não tiver na tua vida Deus. Se você não for humilde e honrar a Deus com esta oportunidade que Ele está te dando. Está aí fazendo faculdade, cabeça cheia de filosofia, cheia de ideias materialistas. Não é assim? É isso, irmãos. Meu irmão, agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a igreja que Ele confiou a você. Deus abomina o coração soberbo. A pior coisa é ver um crente autossuficiente. Aquele crente que esqueceu dos amigos, aqueles amigos da escola dominical. Tem alguns crentes que até mudam de igreja porque a igreja que ele frequenta só tem pobre. Isso é ridículo. Tem uma passagem aqui de Davi que é fantástica. É uma das citações lindas de Davi. Aqui, olha. 1 Crônicas 29, 11 e 12, ele diz: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Teu é tudo que existe nos céus e na terra. Teu é o reino, Senhor. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. A Deus seja a glória. É Ele, amados. É Ele que nos coloca em lugares altos. Se Deus está te usando em alguma coisa, não fique com esta pantomima de achar que é mais espiritual do que os outros. Precisamos de parar com esta palhaçada no meio nosso. Tem irmão que diz, o irmão fulano de tal é tão poderoso que se você pegar nele, arrepia. Eu não aguento mais esse circo, não. Você aguenta? Você vê de vez em quando aquele irmão lá, diz que é o cheio do fogo, até muda a voz para pregar, não é? Ele vem na rádio, ele vai na televisão, ele não pode ver microfone. Se ele vê microfone, ele muda a voz. Meus irmãos, não é assim? Eu não aguento mais esse circo. Você aguenta, meu irmão? Você aguenta esse circo? É um irmão cheio do fogo, cheio do poder. Eu determino. Irmãos, eu estou determinando. Você aguenta um circo desse? Uma pataquada dessa? O irmão é fogo puro. Ih, meu irmão, cuidado com isso. Isso é ridículo, irmão. Isso é imaturidade. Precisamos de ter cuidado para que não façamos de alguns irmãos deuses. Criticamos o mundo aí fora, que tem os seus mitos, gurus.
acabamos fazendo isso dentro do meio evangélico. Esquecemos que aquele irmão simplesmente é um servo, um vaso usado por Deus. É Deus que usa quem Ele quer, e Ele dá o poder quem Ele quer. O poder pertence a Ele, Ele usa quem Ele quer. Entende? Quando você chegar lá em cima, reúna a sua família, reúna teus filhos e sinalize para eles: foi Deus, filhos. Foi Deus que nos deu esse carro, foi Deus que nos deu o melhor emprego, foi Deus que nos deu essa casa. Não alimente, meu irmão, presunção no coração dos seus filhos, não. Da sua família, não. Como que você vê seus irmãos lá na igreja, hein? Você tem vergonha de sentar ao lado daquela irmãzinha humilde? É? Lá existe a ala dos riquinhos, né? Deixe de orgulho, deixe de ser tolo, meu irmão. Tem pena de você, meu irmão. Agora vamos falar do vale. Já falamos do monte, agora vamos falar do vale. Olha, ó rei, vá com eles no lugar raso, vá com eles no vale, porque o Deus deles é o Deus dos montes. O Deus deles não dá vitória a eles no vale, não. Estamos falando sobre o Deus dos montes e o Deus dos vales. Quando a gente está no vale, tudo está embaixo, tudo está acima. Isso muda, não muda, meu irmão? De vez em quando você olha e diz: misericórdia, meu Jesus, eu vou desaparecer, eu vou morrer, eu vou ser destruído. Está lá embaixo. Lembra o que eu disse? Que quando a gente está no monte, tudo é menor? Quando você está no vale, aquele rio que parecia um córrego, agora é rio, com direito a correntezas. Sabe aquela árvore que era capim, era como se fosse um alface? Hein? Quando você está lá em cima, agora não é mais capim, não. É árvore grande. Gente é gente mesmo, até mais forte do que você. Lembra quando você estava no monte? A visão era abrangente, mas agora a visão é curta. Há embaraço na frente, tem rios para atravessar, tem espinhos, pedregulhos. Você não sabe nem de onde vem a tempestade. Eu disse que quando a gente está no monte, a gente se sente seguro, forte, até julga, aponta o dedo ao outro. Mas quando a gente está no vale, a gente se sente pequeno e fragilizado. Tudo é grande, a tribulação é grande, a adversidade é grande, o problema cresceu. Por onde vem o inimigo pode vir por trás, lá de uma árvore, vem lá de trás, pode vir atrás do monte, atrás de uma pedra. De repente sai lá dentro do lago, você está lá embaixo. Vale indica lugar de tribulação, de dificuldades, lutas. Talvez você está me ouvindo esta mensagem, está vivendo esta realidade. Muitos estão vivendo no vale pesado. Gente que está sofrendo, você que está ligado aí, ligada neste momento, talvez esteja nessa situação. Você está lá embaixo aí, minha irmã. Mas eu quero dizer para você verdades que acontecem, que quando você está no vale, e é no vale que o Senhor vai te dar vitórias. A primeira coisa que eu quero dizer é esta. Escute, baseado aqui na história de Eliseu, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. O rei da Síria ficou invocado e disse: olha, tem traidor aqui no meio nosso. Porque tudo que a gente conversa aqui, o rei de Israel sabe. E ele começou a apertar a turma, viu que o pescoço ia ser cortado. E aí um dos conselheiros disse: olha, meu senhor, o negócio é o seguinte, não tem traidor aqui não. O problema é que há um homem lá em Israel que sabe tudo que o senhor fala aqui. O que o senhor fala aqui, ele sabe lá. Tudo é conversado aqui, ele sabe lá. Onde ele está? Perguntou o rei, em Dotã. Vai lá, disse o rei, prende ele. E partiu o exército da Síria. E quando foi à noite, cercou o exército a cidade de Dotã. De manhã, quando o servo de Eliseu, Geazi, abriu a porta para pegar água, ficou estatalado porque havia um exército de soldados em redor, lá em cima. Aqueles cavaleiros lá com seus cavalos. E saiu correndo e diz a Eliseu: Senhor, olha, cavalos e cavaleiros. E Eliseu não perdeu o equilíbrio, ficou tranquilo e orou a Deus. Eliseu ora a Deus e diz: Senhor, abre os olhos do menino, para que ele veja. E então o moço de Eliseu pôde ver o exército de cavalos e cavaleiros de fogo que estavam no monte, acima, por trás daquele exército da Síria. Presta atenção, meu irmão. Quando você chega aqui no versículo 18 deste mesmo capítulo, do capítulo 6, olha você ver. E eles desceram até nós, pelo que roguei ao Senhor. De quem Eliseu está falando? Está falando do exército da Síria. Olha só o que estava acontecendo.
embaixo estava Eliseu, acima nos montes estava o exército do rei da Síria, mas acima do exército do rei da Síria estava um exército de anjos de Deus. Sabe o que eu aprendo? Eu posso estar lá embaixo, o inimigo pode estar acima de mim, a luta pode ser maior e pode estar no lugar mais alto do que eu, mas eu aprendo o seguinte: Deus nunca deixou a sua posição, glória a Deus. Deus está acima de tudo, ninguém está mais alto do que o nosso Deus, o nosso Senhor. Por isso que o salmista que diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nos lugares dos montes onde colocavam os deuses? Não, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, fez o cosmos, fez tudo, Ele tem o controle de tudo. Deus nunca saiu da sua posição, irmãos. Grave isso na sua cabeça. Você pode estar num lugar lá embaixo, o inimigo pode estar em um lugar acima de você, mas saiba que Deus está acima dele. Tem alguém mais forte do que o inimigo que está te afrontando. Tem alguém mais poderoso do que ele, do que este aí, que está querendo destruir você. Você se sente pequeno, sem força, pequena, não consegue lutar. Saiba que Deus guerreará por você. Deus guerreará por você. Ele está acima de tudo, de todos. Grave isso e repita isso. Não importa se eu estou nos vales ou se eu estou nos montes. O que importa e o que faz a diferença é se Deus está comigo. Deus está contigo, minha irmã. Não importa, amados, se você está aí nos montes ou nos vales, o que importa é se você tem contigo Deus, Ele está contigo, tudo faz diferença. E eu quero trazer para você uma palavra profética. Esta palavra é viva, é verdadeira, porque ela vem da Bíblia. Você que está no vale, você que está sozinho, você que pensa que Deus não está te amparando, você que diz que acabou para mim. Aqui em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu, o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Deus está contigo. É aí neste vale que Deus está com você. A terceira verdade quanto aos vales é a seguinte: as grandes vitórias não são nos montes, mas sim nos vales. É quando você está sendo moído, é quando você está nessa adversidade grande, é quando a tribulação está apertando você, é quando você não tem escape, não tem jeito aqui na terra, não tem jeito, já tentei todos os meios. Não adianta você ser amigo do prefeito, não adianta você ser amigo do capitão, não adianta você ser amigo do deputado, amigo do doutor Ciclano, não adianta nada. É lá embaixo, é lá que o Senhor nos dá as grandes vitórias. Você quer ver? Israel estava nos montes e os filisteus na banda do outro monte, e entre eles um vale. E o que aconteceu ali? Desce um camarada pequenininho chamado Golias, mais de 3 metros de altura, couraça de 70 quilos, uma lançazinha de 10, 15 quilos, entendeu? Um escudo, 25 quilos. E desce aquele camarada e faz um desafio ao exército de Israel. E ele diz: dá-me um homem para que eu lute, para que lute comigo. Dá-me um homem para que eu possa lutar. Eu desafio as companhias de Israel. E ele então afrontou o povo de Deus. E ele falou o seguinte: se eu perder, os filisteus servem a Israel. Diz a Bíblia no versículo 16, deste mesmo capítulo, que durante 40 dias Golias desafiou o povo de Israel e não apareceu um macho para enfrentar ele. Diz a Bíblia que quando Israel olhava para ele, corria da face dele. E olha que o rei não prometeu pouca coisa não. Ele prometeu a sua filha, que casaria com a filha do rei, prometeu riqueza, isenção de impostos. O que adianta dar isso tudo e ser trucidado, não é? Trucidado nas mãos daquele gigante. Não apareceu ninguém. No versículo 24 diz que quando Israel olhava para ele, fugia diante da face dele e o temia grandemente. No versículo 26 deste mesmo capítulo chega o quê? Davi, que foi levar uma merenda, um queijinho aí de Salinas, mineiro, para os irmãos. A Bíblia diz que Davi era um camarada de gentil aspecto. Ele não era forte como
né? Anderson, lutador aí nosso. Um menino entre 15 a 17 anos, um garoto. E quando ele chega, ele ouve aquele gigante que desafiava todo mundo e ninguém tinha coragem de aproximar. Lá estava o gigante desafiando, oprimindo todo mundo do vale. Ninguém teve coragem de descer. Davi desce e diz o seguinte: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? De onde ele veio? E Davi derrotou o gigante Golias com uma pedra e uma funda. Quem sabe tem um gigante Golias te enfrentando aí embaixo. Você está aí embaixo, tem um gigante aí na sua frente, tem um gigante querendo acabar com a sua família, destruir você. A partir do versículo 42 do mesmo capítulo, Golias ri de Davi e amaldiçoou Davi pelos deuses dos filisteus. E ele disse: tu estás pensando que eu sou algum cão para vir a mim com um pau? A partir do versículo 45, é Davi que começa a falar e diz: olha, tu vens a mim com espada e lança, escudo, porém eu venho até ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tem afrontado. Hoje mesmo te ferirei e arrancarei a tua cabeça e darei ao arraial dos filisteus. Darei às aves dos céus e às bestas da terra, e em tua cabeça e em toda a terra há de saber que há Deus em Israel. Queridos, tem um Golias na tua frente? A tua vizinha, os teus amigos, hein? Eles vão saber que você serve a um Deus grande. Lá na sua empresa, lá no banco, lá no hospital, lá na indústria. Eles vão ver que é lá no vale que você derruba gigante, minha irmã. Vai derrubar esse gigante que está te afrontando. Maior é aquele que está contigo, não que estão no mundo. Você quer ver outro vale? É o vale de Ossos Secos. Nunca vi um vale tão horrível como esse. Ezequiel, aqui no capítulo 37, Deus pega o profeta Ezequiel e coloca ele em meio de um vale de ossos sequíssimos. Um vale mais morto do que morte. E Deus diz: Ezequiel, podem por acaso esses ossos tornarem a viver? E Ezequiel tremeu para responder, porque ele viu um vale de ossos secos, sequíssimos. E ele perguntou. Ele disse a Deus: Senhor, tu sabes. Sabe o que Deus disse, irmãos? Ezequiel, profetiza aos ossos. Quando Ezequiel começou a profetizar, cada osso procurou seu osso. Profetiza aos ossos. Foi um barulho tremendo naquele local, e veio carne, e veio nervo, e veio pele. Mas Deus promete, Ele cumpre, saiba disso. Se Ele prometeu alguma coisa para você, saiba que Ele vai cumprir. Ele vai realizar aquilo. Naquele vale, todos tinham carne, nervos, pele, mas faltou o espírito de vida. E Deus disse: Ezequiel, profetiza no vale. Profetiza ao vale, ao espírito. Profetiza. Ezequiel profetizou o espírito. E diz a Bíblia que foi levantado um poderoso exército no meio de um vale de ossos secos. Sabe o que está acontecendo conosco hoje, irmãos? Nós estamos nos acomodando e aceitando as coisas. Há desemprego? Sim, há. A crise agora, que nós não sabemos agora aí, diz que a bolha da recessão, né? Imobiliária melhor. Viu aí já? Já foi feito as contas para o ano de 2016. O nosso governo vai gastar mais do que arrecadar. Ei, nosso Deus está acima de tudo. Tem enfermidade? Sim, passaremos por toda essa crise, irmãos. Nossos olhos não estão focados na crise do país nosso. Vamos tirar os olhos, irmãos, de partido político. Se PT sair, não vai resolver o problema do nosso país. Não é colocar o PMDB também, que está mais enrolado do que o PT também. Não é colocar PSDB também, é tudo farinha no mesmo saco. Nós temos de colocar os nossos olhos em Deus. É Deus que tem o controle. É Ele que tem o nosso país, o controle desse nosso país. Não é colocar um novo presidente que vai resolver, irmãos. É nós crermos e pedir a Deus para que a vontade dEle seja estabelecida para a glória do nome dEle. Nós não podemos acomodar, aceitar de uma maneira displicente as coisas como estão. Temos de orar, temos de jejuar, temos de buscar na torre de vigia a libertação em nome de Jesus.
Nós temos um poder para ser usado. Profetiza lá na sua casa, profetiza lá no seu trabalho. Use a autoridade que Deus está te dando, que Deus deu para você. Se você não fizer isso, daqui a pouco a sua casa se transforma em um lugar de ossos secos. Você que está em depressão, você que está vivendo uma crise em depressão, erga a cabeça, sai para fora desta caverna, porque Deus quer falar contigo e Deus me manda dizer para que você coloque os teus olhos fixos nele. Talvez você está nesse vale de depressão, de tristeza, de angústia, de privações. Não aceite as coisas como estão, creia que Deus poderá fazer o ordinário transformar em extraordinário, porque Ele está vivo e nós estamos vivos. Se Ele está vivo e nós estamos vivos, algo extraordinário, um milagre poderá acontecer em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Profetiza, irmão, você está no meio de um vale cheio de ossos secos e está satisfeito? Contente? Esses dias alguém aí, esse povo que diz que entende Bíblia, da minha denominação, esses líderes que são apegados à letra demais, né? Apegados à doutrina, pastor Eugênio, eu sou contra quando o senhor prega na rádio, quando eu te ouço aí de vez em quando, estou falando de profetizar. Eu falei, o que é profetizar, cara? Profetizar é você falar a palavra. É para você falar o que está aqui na palavra, ó. É você declarar a palavra de salvação para as pessoas. É você declarar para as pessoas que estão angustiadas que tem um Deus que consola. É você dizer para as pessoas que estão desesperançadas que há esperança em Cristo. Isso é profetizar. Isso que é profetizar. Não é revelação, não é falar mentiras, não é contar sonhos falando que Deus falou, deu visão, sendo que não é. Eu estou falando que é declarar a palavra de Deus. Deus nos deu uma palavra para ser pregada e nós acreditamos nele e nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Aí aquele atribulado que se acha um grande teólogo saiu de perto de mim. É isso, irmãos. Que fé é essa que nós temos? Que fé é essa que você tem, que você só fica entrevada, bloqueada, fica andando só de lado, hein? Não se acostume, nós brasileiros temos costume de acomodar tudo que o brasileiro esquece. Mas você não é somente brasileiro, você faz parte também de uma pátria celestial. Você faz parte de um reino de amor. Use, portanto, este poder, use esta autoridade para você ser vitorioso, vitoriosa. Que comodismo é esse, gente? Eu não estou dizendo que não passamos por lutas. Não, sim, meu pai. Nós não somos blindados, não, que eu estou colocando aqui. Nós não podemos ficar acomodados. Não podemos aceitar as coisas como estão. Por isso que sua casa não vai para frente. Não aceite em nome de Jesus as coisas da vida aí, ó. Não aceite o fracasso, não. O seu patrão está te perseguindo? Alguém está te perseguindo, você não vale? Não acomode. Entrega a demanda a Deus. É verdade que você não vai usar as armas que o mundo usa, mas apresenta aquela pessoa diante de Deus e clame a Deus e você vai ver que Deus vai agir. E a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Use a autoridade que Deus te deu. Você diz, eu estou sendo perseguido, pastor, maltratado, eu estou sofrendo. Use a autoridade que Deus te deu. Comece a jejuar, comece a orar e a apresentar suas demandas a Deus e você verá a sua glória. Profetize neste vale aí que você está. Profetize em nome de Jesus. Deus vai levantar deste lugar ruim que você está e fazer de você uma bênção. Ele vai abrir uma porta, Ele vai te dar uma vitória. Você quer ver outro vale? A Bíblia diz aqui pela Reis, capítulo 17, que houve fome na terra e Deus mandou o profeta Elias ir para perto do ribeiro, porque ali ele seria alimentado. Este ribeiro era o ribeiro que fica perto do Jordão. Aí tudo é um vale. E lá estava Elias. Ele estava lá e Deus mandou um urubu, sim, para sustentá-lo. Deus mandou um urubu levar um lanche para Elias. Lá embaixo, queridos, Deus estava sustentando o seu servo com um lanche, um hambúrguer.
Você lá embaixo na tribulação, na adversidade, na angústia, em meus problemas, Deus vai te sustentar com a sua graça e o seu poder. Eu quero dizer que você pode estar lá embaixo, que Deus vai te sustentar com a sua destra fiel. Ele não abandona seus filhos, não. Ele não é um pai irresponsável, não. Ele não abandona seus servos, não. O Senhor está contigo, meu amado. Não tema, Ele te sustenta lá no vale. Pode estar pegando fogo em tudo que estiver à tua volta, mas a mão de Deus te sustentará gloriosamente. Pode ter desgraça em toda a tua volta, mas lá onde você está, Deus vai te amparar e te alimentar. Outro vale, que foi a história sensacional, todos conhecemos a história de Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que os amonitas e os moabitas se uniram para pelejar contra Jerusalém. E Josafá tremeu na base. E Deus mandou um profeta ao rei Josafá e falar com Josafá. E diz o seguinte: não vos assusteis por causa desta grande multidão. Esta peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Saia ao encontro deles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. E você vai encontrar com eles no vale de Efron do deserto de Jeruel. Sabe o que diz mais aqui? Olha o que diz aqui. Olha, estai de pé e parai, porque nesta peleja não tereis de pelejar. Vede o grande livramento, a grande salvação do Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes para Deus manifestar a sua glória em nossas vidas, Deus não quer que movamos uma palha. Não adianta você fazer nada. Entende? Você corre para aqui, corre para ali. Não tem jeito. É Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Filha, filho, aquieta-te. Fique parada. Ei, filho, fique parado. A peleja é minha. A peleja é minha. Foi ele que falou aqui com Josafá. Olha, a peleja é minha. Fique quieto, meu filho, minha filha. A peleja é minha. Sabe o que aconteceu? Josafá disse: pegue os cantores. Não pega soldado com arma. A peleja não é vossa. Coloca os cantores na frente. E eles colocaram os cantores na frente. E eles começaram a dizer o seguinte: olha para você ver. Está aqui na Bíblia, ó. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar a Deus, os moabitas foram contra os da montanha de Seir. Os da montanha de Seir contra os amonitas. E eles se mataram mutuamente. E Israel não pegou numa lança, em nenhuma espada. E eles se mataram reciprocamente. E sabe o que Israel estava fazendo? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você diz, meu irmão: pastor Eugênio, eu tenho um camarada me perseguindo lá no banco, pastor. Eu tenho um camarada me perseguindo, pastor, lá no hospital. Eu tenho um camarada me perseguindo lá na empresa. Eu sou crente e não posso brigar, usar arma. Ele está me ameaçando e eu já tive vontade de usar força. A minha língua está coçando para falar um monte de bobagem. O que eu faço? Faço o seguinte, meu irmão: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Chega na sala dele e diz: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso é loucura, irmãos. É loucura. Mas esta é uma arma que Deus trabalha para nos dar vitória. Você diz: pastor, eu tenho um vizinho miserável, está perseguindo meus filhos, está arrumando uma encrenca, um monte de confusão. Eu não sei mais o que vou fazer, pastor. Já deu até polícia lá em casa. Eu sou crente e não sei o que fazer. Matar eu não posso, brigar eu não posso. Mas você pode passar em frente da casa dele e dizer: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você me diz: pastor, a minha casa é um inferno. Em casa há briga todo jeito, confusão de todo jeito. Eu não sei mais o que vou fazer. Só tenho eu e meu filho como crente. Meu marido bebe e é uma desgraça. O que eu vou fazer? Faça o seguinte, minha irmã: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Foi isso que Josafá com o exército fizeram. Ele fez isso. Querido, querida, muitas vezes a gente fica pensando, maquinando o que vai fazer, e Deus quer apenas que você glorifique, exalte o nome dele. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que é a luta que você está enfrentando na tua casa aí,
Mas quem sabe hoje é a oportunidade de você começar a adorar a majestade de Deus. Deus vai pelejar por você. Aquele que está te perseguindo vai desaparecer. Aquela luta vai desaparecer. Deus vai te dar vitória. Comece a dizer: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É o que Paulo disse: em tudo dai graças. Quem sabe nesta hora teu filho está nas drogas, quem sabe a tua filha se perdeu aí, quem sabe nada está dando certo contigo. Começa a cantar e dizer: louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. O Espírito Santo vai arrancar ele lá onde ele está e vai colocar dentro da tua casa. E ele vai dizer: mãe, eu estava na rua e de repente eu senti um desejo enorme de voltar para casa. Algo tomou conta de mim, mãe. Eu não sei o que foi. E sabe o que você vai fazer, minha irmã? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi ele que começou a agir. O nome de Jesus vai ser glorificado. Não cesse de orar e clamar a Deus pelo seu filho, pelo seu marido. Diga a partir de hoje: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Em nome de Jesus, louva ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça a Ele. A Deus seja a glória. Não importa se você está no vale ou no monte. Comece a olhar para cima e glorificar a Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar, adore a sua majestade. A peleja é dele. Quem sabe hoje mesmo é o dia do concerto com Deus. Deus vai agir na tua vida, na tua casa. Você vai encontrar no trabalho a vitória. Adore a Deus, adore ao Senhor. Hoje é o dia da tua vitória, glória a Deus. Fale aí com alguém que está ao teu lado, fale aí para o teu filho: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Fala com a sua colega aí na loja, fala com o seu colega aí nessa indústria, fala com o seu colega aí ao lado do carro: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O diabo fica maluco, porque ele não suporta o louvor do povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Fala aí, meu irmão, glorifica o Senhor, não se intimide, não tenha vergonha, profetize, louva ao Senhor em nome de Jesus. Querida, querido, no pior dos vales, Deus está com você e te sustenta. Deus, neste momento, está fazendo uma obra na tua vida. Ele está quebrando o arco do inimigo. Adore a Deus e veja o grande livramento, a salvação na sua vida. Adore a Deus, porque a sua vitória está chegando. E você poderá dizer: pastor, eu não estou vendo. Mas pode adorar e você vai ver o milagre acontecendo a partir deste momento. Glorifica a Ele, louve a Ele. O mundo não compreende isso, porque é pela fé que nós vivemos. Abra a tua boca. Vamos, irmão, irmã, abra a tua boca, glorifique. Diga aí para alguém que está ao teu lado, na tua casa aí. Diga aí na sala, diga para o teu filho, diga na empresa aí, diga para o teu patrão. Não importa se estamos no vale ou no monte, o que importa é que Deus está conosco. Não importa, irmãos, o que importa é Deus. O que importa é que Ele está no controle, Ele está conosco. O nosso Deus é o Deus do vale, dos montes. É o Deus dos montes e o Deus dos